Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O som tá. Tô fechando meu som aqui. Não, pode continuar. Mas como assim? Tu tá falando pra live, tá? Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro Fé e Razão, tá? Desde já eu gostaria de saber, aí tem muitas pessoas nos acompanhando, eu gostaria de saber de onde é que você está falando. Coloca aí no chat para a gente saber. Bom, você estará participando de um diálogo agora sobre fé e ciência, sobre espiritualidade. Nós iremos conversar sobre tudo isso numa série de 10 encontros, tá? Hoje é o primeiro deles e nós vamos abordar um tema muito importante. Afinal, Deus existe? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso logo mais, beleza? O pessoal aí tá colocando, de onde é que o pessoal tá falando aí? Respondendo aí, dando também o feedback se o som tá tranquilo aí para vocês, se vocês estão nos ouvindo bem. João Pessoa. Pessoal de João Pessoa, seja muito bem-vindo, tá? Da Bessa. O som aí tá tranquilo também? Nos dê aí esse feedback. Bem, se você está aqui, você foi convidado por alguém ou você foi alcançado pela nossa equipe de mídia. Não importa, na verdade, como você chegou aqui, mas o importante é que você está aqui e nós estamos felizes com isso, tá? Nossa intenção durante todas estas noites é muito cristalina com todos vocês. Nós teremos o compromisso com a verdade. Nós iremos dialogar sobre assuntos complexos com pessoas competentes, tá? Nós prometeremos aí, afirmamos o compromisso de fazer as melhores perguntas, exigir deles as melhores respostas. Todas as pessoas que estarão aqui com vocês, participando conosco dessa programação, são pessoas altamente capacitadas, tá? E vocês vão ver isso durante toda a nossa programação, ok? Se você tiver alguma pergunta, tá? Já vai deixando aí no chat, tá? A gente vai acompanhando e tal, e vai ir selecionando as melhores perguntas e vamos passar isso aí para o nosso orador, tá? A pessoa que vai fazer aí o entrevistado da noite, beleza? Bom, eu estou vendo aqui que tem um pessoal falando de Campina Grande, pessoal de Queimadas também, Areia Branca, olha só, terra do nosso amigo Romo. Seja muito bem-vindo, Inácio. Lagoa de Roça, massa ver a galera aí acompanhando a gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, como eu estava falando sobre as perguntas, se vocês tiverem perguntas ao decorrer das entrevistas, tá? Nós vamos explicar logo mais como vai acontecer, como será feito, como será o formato, tá? Se você tiver perguntas, você vai colocando aí, a gente vai lendo, selecionando as melhores e passando para o nosso entrevistado, beleza? Mas e se a sua pergunta não for respondida por ocasião, por causa do tempo ou qualquer outro evento que seja, você pode nos procurar, mandar a sua pergunta, a gente vai encaminhar ela para um entrevistado e daremos a resposta a você, ok? Bom, outra coisa não menos importante que eu preciso falar para vocês, que o seu feedback é de extrema importância para nós. Nós precisamos ouvir de vocês sobre a qualidade, a estrutura da nossa programação, sobre os entrevistados também, da competência deles, das perguntas, da qualidade das perguntas. Tudo isso nós queremos ouvir de vocês, beleza? Então, já disse para você participar no nosso chat, mas também deixar aí essa live, ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, e aí você pode deixar lá seu comentário e nós, obviamente, com toda a educação possível, nós iremos aí retornar para você, tá bem? Bom, deixa eu ver se aqui mais pessoas estão falando. É isso mesmo, Inácio, aí, irmão de Romo, som tudo ok? Pois bem, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre, afinal, Deus existe? Todas as perguntas, todos os temas de todas as noites são temas de suma importância, que nós consideramos de suma importância, e esse não será diferente. Esse tema será abordado
pelo nosso amigo e doutor Bruno. Vocês vão conhecer ele logo mais, tá? Pois bem, todas essas coisas, queremos apenas reafirmar que é uma alegria para nós ter vocês aqui conosco, tá bem? É uma alegria para nós. Esperamos que a sua experiência aqui seja agradável, que você se sinta muito bem aqui nesse espaço, tá? E é isso, a jornada está apenas começando, ok? Nesse momento, nós vamos ter uma vinheta, é isso, produção? Eu tenho uma produção aqui um ponto eletrônico todo certo aqui. Nós vamos ter uma vinheta, a câmera vai dar uma desfocada, vai voltar com a imagem um pouco mais ruim, mas vai dar tudo certo, beleza? Valeu! O microfone está desligado. Muito boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui nesta nossa primeira noite de estudos sobre fé e razão, né, que é o tema aí, o macrotema dos nossos encontros. A coisa um pouco mais feia que ia entrar, que o Felipe disse, era uma referência à minha pessoa, uma referência infeliz. Eu creio que vocês concordam com isso, né? Existe uma diferença substancial no que diz respeito à beleza. Vamos ao que interessa. Eu preciso me apresentar também. Eu me chamo Vitor Oliveira, certo? Sou morador de Campina Grande. E estarei durante estes 10 encontros conduzindo as entrevistas, né? A minha expectativa é fazer perguntas pertinentes, questões pertinentes, para que os nossos participantes, né, tanto vocês como os entrevistados, possam sair daqui plenamente satisfeitos e, se não com todas, com a maioria das suas dúvidas ou das suas questões sanadas. Eu gostaria, né, de apresentar para vocês, para o público, o entrevistado desta noite. Tudo bem, professor Bruno? Oi, Vitor, tudo sim. Seja muito bem-vindo. Tá, obrigado. Acho que vocês estão me escutando direitinho, né? Creio que sim. Nós sim. Seja bem-vindo, professor Bruno. De antemão, a gente agradece a você por ter topado, aceitado esse convite. Não é novidade para ninguém o currículo desse rapaz, mas eu faço questão de relê-lo aqui ao vivo, tá bom? O professor Bruno Ribeiro Nascimento, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor de filosofia da Faculdade Internacional Cidade Viva, que é uma faculdade localizada em João Pessoa, capital, não é isso, professor? Isso. Bruno também é bolsista da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e da Templeton, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Foundation, na formulação de um argumento a favor da existência de Deus, que, creio, inclusive, Bruno, foi tema da sua tese doutoral, não é isso? Um argumento a favor da existência de Deus? Isso. Apesar, foi um pouco diferente, assim, minha tese é sobre, digamos assim, a racionalidade da crença em Deus. E esse projeto aí que eu fui bolsista é para formular um argumento em favor da existência de Deus. Perfeito, então. Então, uma pessoa extremamente competente, plenamente capaz para conversar conosco sobre esta temática. Apresentado, então, o entrevistado dessa noite, vamos ao que nos interessa. Tá bem, professor Bruno? Professor, eu tenho aqui alguns dados da Pew Research. Eu acho que é um instituto, é um instituto de pesquisa americano, talvez o mais conceituado do mundo, né? Uhum. E em 2018 eles trouxeram alguns dados aqui sobre a realidade religiosa da Europa. Por exemplo, nessa pesquisa consta que a Alemanha ela não é mais protestante, que foi por séculos, né? Aproximadamente 4 entre 10 pessoas se dizem sem religião. Por exemplo, na Alemanha, na Holanda e Noruega, países reconhecidamente como sendo de primeiro mundo, né? Essa pesquisa também trouxe alguns dados que indicam que a maioria das pessoas da geração do milênio, que são essas pessoas compreendidas entre 16 e 29 anos,
elas não seguem nenhuma religião, né? Esse percentual nesses países de primeiro mundo, eles alcançam até 70% desta parcela da população, né? E apenas 12% dos europeus dizem que a religião, na verdade, é muito importante ou tem relevância na sua rotina e no conteúdo da sua existência. Professor Bruno, convenhamos, né? O ceticismo, ele parece caminhar junto ao progresso. Parece que quanto mais rica é uma nação, menos as pessoas sentem a necessidade de um ser que lhe seja superior. E isso, logicamente, pode ser atribuído, né, à racionalização da existência, à compreensão do seu espaço no mundo. Considerando tudo isso, professor, a minha pergunta ela é simples e direta. Você que é um estudante da área. Professor Bruno, a crença em Deus é racional? Ô, Victor, deixa eu falar uma coisa sobre esses dados primeiro, justamente para responder essa pergunta de forma mais clara, sobre se a crença em Deus é racional, porque geralmente, assim, o fato das pessoas não terem uma religião não significa que elas deixaram de acreditar em Deus, abraçaram o ateísmo, porque isso é, digamos assim, uma inferência que algumas pessoas fazem, entendeu? O ateísmo, nos últimos anos, ele sempre foi uma minoria e ele vem consistentemente caindo também, né? A crença em Deus, na verdade, ela vem aumentando de forma significativa no que a gente chama de sul global, que é aqui na América do Sul, na África, na Ásia, no Oriente Médio, etc. Agora, digamos assim, a adesão à religião organizada, isso sim, vem diminuindo significativamente lá na Europa, né? Mas as pessoas não deixam de acreditar em Deus. E aí, eu queria esclarecer isso, Victor, porque esse é um ponto para responder essa pergunta. Perguntar se a crença em Deus é racional pressupõe uma coisa. Primeiro, o que é uma crença ser racional, entendeu? E aí eu vou dar dois tópicos, 2 pontos para a gente pensar, e eu penso que a crença em Deus passa nesses 2 pontos, sabe? O primeiro ponto é o seguinte: uma crença é racional quando a gente tem uma inclinação para acreditar nela. Quando, digamos assim, ela faz parte, digamos assim, da nossa estrutura, vou chamar nesses termos, tá? Estrutura cognitiva. Por exemplo, a crença de que existe um passado, ela é racional, mesmo que eu não tenha, Victor, nenhuma prova. Tipo, se você pedir agora uma prova, Bruno, prove de que o mundo não é uma ilusão de sua cabeça, eu não tenho uma prova para isso. Mas essa crença é uma inclinação, tipo, nós somos predispostos a acreditar nisso. É racional acreditar naquilo que a gente é predisposto, sabe? É uma inclinação, digamos assim, natural. Então, eu já nasci, digamos assim, é como se eu já nasci, Victor, predisposto a acreditar que existe um passado. Eu já nasci, Victor, acreditar de forma predisposta que 1 mais 1 é igual a 2. Né? Você tem umas pesquisas que mostram, por exemplo, umas crianças, aí bebês assim, poucos meses de vida. Aí o cara pega, bota uma cortininha assim, Victor, aí bota um palhacinho atrás da cortina, bota outro palhacinho atrás da cortina, aí tira, só tem um palhacinho, aí o bebê fica procurando o outro. Quem foi que disse pro bebê que 1 mais 1 é igual a 2? Ninguém ensinou isso para ele. Mas ele já tem essa inclinação, ele já é predisposto a acreditar nisso. Porque as nossas crenças básicas da aritmética, elas são crenças que nós temos essa predisposição. E é racional seguir essa predisposição daquilo que a gente acredita. E aí é que tá, Vitor, aí esse é o ponto. A crença em Deus também é uma predisposição. Ela é tanto uma crença natural, quanto a gente tem várias pesquisas da chamada ciência cognitiva da religião que mostra isso. Tipo, não é coincidência, Victor, que várias culturas, em vários lugares diferentes, os astecas aqui, que não tiveram contato com o pessoal lá da África, que não tiveram contato com o pessoal do Oriente Médio, ele acredita em Deus ou nos deuses. Aí você diz assim, pessoas que nunca se comunicaram, como é que os astecas aqui então não foram doutrinados? Bom, porque eles já têm uma predisposição para acreditar que existe um ser sobrenatural, superpoderoso.
assim como os africanos, etc. E é racional acreditar nas nossas predisposições cognitivas. Então, isso é um primeiro ponto, o que faz a crença em Deus ser racional. Você pode se perguntar mesmo você, Victor, ou então o pessoal que está nos assistindo, quando foi que você começou a acreditar em Deus assim? Peraí, a partir daqui eu decidi acreditar em Deus. Nunca teve esse período. Dificilmente tem isso. O mais natural é que a crença em Deus ela é tão natural no nosso aparato cognitivo, Victor, que a gente já, tipo, nasce meio que predisposto a acreditar. Intuitivamente. É tanto, Victor, que a gente nem lembra quando foi que surgiu. É a mesma coisa de... Quando foi que você passou a acreditar que 1 mais 1 é igual a 2? Você sempre acreditou nisso, sabe? Quando foi que você passou a acreditar que existe um mundo fora da sua mente? Você sempre acreditou nisso. Não existia um período assim que você passou a acreditar nisso. Não. A crença em Deus é uma crença desse tipo. E um segundo motivo, Victor, e os filósofos geralmente têm que as nossas predisposições é racional acreditar nelas, a não ser que a gente tenha uma razão para duvidar delas. Mas até a gente ter uma razão para duvidar delas, Victor, é racional eu seguir aquilo que digamos assim, o meu aparato cognitivo está dizendo. Vou dar um exemplo, Victor. A gente vive fazendo isso. Por exemplo, é racional eu acreditar que tem um sofá aqui do meu lado. Até eu ter uma razão de alguém que chega e me diz, Bruno, não é um sofá não, é um holograma. Pronto, aí já não é mais racional eu continuar acreditando que tem um sofá. Mas até que aconteça isso, a crença no sofá ela é uma crença apropriada, é uma crença de como as coisas me parecem. A crença em Deus é uma crença desse tipo. É racional acreditar nas minhas experiências religiosas até eu ter um motivo, etc., para alguém me mostrar, Bruno, não é confiável. Mas se ninguém me mostra isso, ou então se me mostra isso, eu vejo que, esse argumento aí não é tão bom assim, é racional continuar acreditando do jeito que eu acredito. Existe um segundo motivo, Victor. Além de ser algo, digamos assim, que eu tenho uma inclinação natural, e isso foi o tema do meu doutorado, inclusive, o segundo motivo é que existem argumentos. Existem bons argumentos para pensar que Deus existe. Entendeu? Então, esse ponto é importante. Tipo, a gente entende que uma crença que a gente tem uma base evidencial, que uma crença que a gente tem um apoio argumentativo é racional acreditar nela. E a crença em Deus é uma crença desse tipo. Ela é tanto uma crença natural, quanto é uma crença que é apoiada por argumentos, evidências, etc. Ok, Bruno. Você disse num dado momento aí da sua resposta, né, que essa crença, até que ela seja contestada, ela segue o fluxo da intuição. Mas acontece que a crença em Deus é uma crença altamente questionada, né? Convenhamos. Uhum. Mas você disse também que existem argumentos a favor da crença em Deus, aí, seja recorrendo ao recurso da filosofia ou de outras áreas do conhecimento. E a gente queria que você falasse um pouco então desses argumentos aí que você julga pertinentes, interessantes. Que argumentos são esses? Ô, Victor, uma primeira coisa, assim, para dizer para o pessoal é que os argumentos em favor da existência de Deus, eles são, tipo, motivo de muito debate na academia. Tipo, quando eu digo assim, Victor, rapaz, tu estuda o quê, Bruno? Eu estudo a existência de Deus, eu estudo a racionalidade da crença em Deus. Tem gente que acha isso esquisito, o povo estuda isso na universidade. Mas lá em filosofia as pessoas estudam isso, entendeu? E existem trabalhos acadêmicos significativos sobre esse tópico, sobre esse tema. Né? E eu dediquei a minha vida acadêmica a esse tópico porque, para mim, ele é um dos mais importantes. Ele é o mais importante, na verdade. Então, assim, Victor, algumas coisas que eu vou falar aqui, digamos assim, é resultado de, digamos assim, minhas leituras acadêmicas. E não é só assim a opinião de uma pessoa, entendeu? Tipo assim, os filósofos discutem esses tópicos. Existe uma pancada de argumentos em favor da existência de Deus, né? Só tem um filósofo, o nome dele é Alvin Plantinga, ele formulou um argumento que era mais ou menos no seguinte sentido: existem tantos argumentos
em favor da existência de Deus, tantos, que, Victor, se, tipo, qualquer hipótese na ciência que tivesse, assim, tantos argumentos a seu favor, os cientistas iam dizer, não, tá danado, um negócio que tem tanta corroboração, é claro que isso aponta para essa entidade aí existir, né? O Alvin Plantinga diz que esse é o argumento em favor da existência de Deus, chamado argumento do Hazer, né? Porque só ele, sozinho, formulou, esquematizou ali 22 argumentos em favor da existência de Deus, né? Alguns deles me chamam a atenção, por exemplo, um que tem um apelo muito significativo para mim, porque eu acho ele significativamente convincente, é o argumento do design, chamado argumento do design, o argumento teleológico. Esse argumento, ele tem uma força, porque nos últimos anos foi descoberto algo chamado sintonia fina do universo, ou ajuste preciso do universo, ou ajuste fino. O que é o ajuste fino? É uma série de parâmetros que os físicos descobriram nos últimos 70 anos, que mostram que o universo é finamente sintonizado tanto para propiciar a vida, como para propiciar a estrutura que ele tem, ou seja, existir galáxias, planetas, estrelas, etc. Né? Esse ajuste fino, Victor, não é, digamos assim, passível de questionamento entre os físicos. Por exemplo, eu separei aqui, esse Martin Rees, ele não é cristão, ele nem é teísta, tá? Ele é um astrônomo lá da Sociedade da Royal Astronomy, lá na Grã-Bretanha. E o Dr. Martin Rees, ele nesse livro fala de apenas 6 números que ele mostra como o universo está finamente ajustado a partir de 6 parâmetros, sabe? Tem um que eu gosto... Desses dados aí, desse ajuste fino, comprometeria também a vida na Terra? É isso? Isso. Nesse sentido que eles... E se o universo não tivesse finamente ajustado, você não teria vida de nenhum tipo, você sequer teria planetas e estrelas, você sequer teria a existência desse universo aqui. Esse é um ponto importante. Tipo, esse é outro que eu gosto muito, esse físico, Paul Davies. Ele também não é cristão. Ele escreveu esse livro, Deus e a Nova Física, e A Mente de Deus, onde nesses 2 livros, Victor, ele traz alguns desses dados. Então, só para a gente ter uma ideia de alguns desses dados, na verdade, esses livros, né, o Martin Rees descreve 6 parâmetros, mas na verdade tem mais de 50. Só para a gente ter uma ideia, Victor, do que é que significa esses dados, você tem a constante cosmológica, ou seja, o universo se expande numa dada velocidade. Desde lá, de acordo com os físicos, desde lá de uma singularidade que eles chamam do Big Bang. E o Big Bang é a teoria da expansão do universo. E o universo se expande numa velocidade x. Se essa expansão, Victor, fosse um pouco diferente em 10 elevado a 120, o universo ou teria congelado ou teria colapsado. Aí você diz, Bruno, o que é 10 elevado a 120? Esse número eu não compreendo. O que é esse número? Então, só para a gente ter uma ideia do que significa esse número, né? O número de, por exemplo, o número de segundos que existe no universo, desde que ele começou, há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, o número de segundos no universo é 10 elevado a 17. Sabe? Por exemplo, um número absurdo, o número... é um número grandioso. Oi? Que esse número de 10 elevado a 17 já é um número absurdo, né? É uma expressão... O número de partículas subatômicas que existem no universo é 10 elevado a 80. Quando você estuda átomo, etc., dessas várias partículas, o número é 10 elevado a 80. Para ter uma ideia, Victor, se alguém colocasse do outro lado do universo, a 40 bilhões de anos-luz, um negócio de 1 centímetro, um alvo de 1 centímetro, a chance de eu pegar uma arma, Victor, a 40 bilhões de anos-luz de distância, atirar e acertar é 10 elevado a 60. Então, veja, é mais fácil pegar uma arma e atirar e acertar um negócio de 1 centímetro do outro lado do universo, a probabilidade é maior do que o universo expandir na velocidade e
no grau que ele precisa para possibilitar que exista vida e possibilitar que exista planetas, estrelas, quarks, etc. Então, você tem aí 10 elevado a 120. Existem umas forças no universo chamada força forte, força fraca no universo, que ele, mais ou menos, ele é uma das forças fundamentais que faz aquela cola, aquele elo entre átomos, etc, etc. E ele precisa estar ajustado, essa cola, entre aspas, a gente fala na linguagem leiga, precisa estar ajustada a 10 elevado a 100. Qualquer alteração mínima em 10 elevado a 100, você teria o colapso da força fraca e você teria o colapso de uma das estruturas fundamentais do universo. Então, eu poderia sair citando várias. O Martin Rees, que não é um cristão, e o Paul Davis, que também não é um cristão, eles citam várias, Victor. Várias aqui. Tá? Então, assim, tanto essas constantes quanto essa chamada sintonia fina, elas são tipo, não é que os físicos discordam dela, todos os físicos concordam com ela. Agora, qual é o ponto em favor de um argumento em favor da existência de Deus? É saber qual é a melhor explicação para essa sintonia fina. E aí, a melhor explicação para essa sintonia fina, Victor, é que existe uma inteligência suprema que afinou o universo, ou que ela é fruto do acaso? Eu ficaria com a primeira opção. E aí, por quê, Victor? Porque probabilidades muito inferiores a isso, a gente sempre entende que tem uma inteligência, que tem algo por trás. Porque o acaso não daria conta de uma probabilidade tão imensa desse tipo, sabe? Então, para ter uma ideia, Victor, só para eu dar... Eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? Porque tem gente que levanta a mão e diz, não, mas vai que o universo é uma coisa improvável mesmo. Não é racional acreditar nisso. E no senso comum a gente tem isso. Tem um deputado, Victor, eu sempre cito esse exemplo, o nome dele é João Alves. Ele participou da CPI dos anões do orçamento lá na década de 80 e 90. Aí esse cara, Victor, ele ganhou na Mega Sena 200 vezes, sabe? Um abençoado, né? Mas como é que ele fazia? Sortudo, né? Como é que esse sortudo fazia? Para lavar dinheiro, ele chegava para a pessoa, comprava o bilhete premiado dela, e aí ele teria o dinheiro limpo, entendeu? Só que ele fez isso 200 vezes. Victor, aí é que tá. Por que a gente não acredita em probabilidades absurdas? Porque lá na Câmara dos Deputados, uma vez, o pessoal perguntou a ele, né? Ele estava falando lá, Victor, aí o pessoal perguntou, deputado, como é que alguém ganha 200 vezes na Mega Sena? Aí é uma matéria, inclusive, do Fantástico. Se você botar aí João Alves, loteria, se você botar no YouTube, você acha isso. Aí, quando perguntaram a ele, aí ele, com a cara de pau dele, ele olhou para o céu e disse assim, Deus me ajudou, eu fui apostando e fui ganhando, pia mesmo. Aí os deputados falam, que mentira, etc. Agora, Victor, a probabilidade de alguém ganhar 200 vezes na Mega Sena é muitíssimo inferior a 10 elevado a 120. Então, veja, quando é com relação ao deputado, a gente sabe claramente que ele está blefando. Porque a gente sabe que é tão improvável que uma pessoa ganhe 200 vezes na Mega Sena, que não o mais racional é entender, não, tem algo aí por trás. E isso não é fruto do acaso, porque a Mega Sena é fruto do acaso. Agora, aí é que tá. Da mesma forma, Victor, quando a gente vê esses números 10 elevado a 100, 10 elevado a 120, etc., é muito mais racional entender que existe uma inteligência por trás do que ficar postulando que existe, digamos assim, olha, o acaso consegue dar conta disso. Não é racional acreditar que o acaso consegue dar conta disso. Esse argumento, para mim, é um, digamos assim, ele tem um apelo muito significativo, Victor, porque ele mexe com essas probabilidades altíssimas e ele tem um apelo muito forte. Quando eu vejo esses números gigantes, eu olho, não, tem que ter uma inteligência gigante por trás, né? Existem outros argumentos também. Existe o argumento cosmológico, que ele vai apelar de que tudo que existe, tudo que começa a existir tem uma causa.
Uma vez que o universo começou a existir, então é óbvio que o universo tem uma causa, sabe? Essa primeira afirmação, tudo que começa a existir tem uma causa, ela é uma afirmação assim que todos nós, digamos assim, no próprio senso comum, Victor, todos nós aceitamos. Tipo, o pessoal que está em casa mesmo. Tem um, sei lá, se tiver um livro do lado dela, um sofá do lado dela, uma TV, se ela TV isso, vendo isso através de um celular, um tablet, um computador, ela vai olhar isso e vai dizer, não, esse computador tem uma causa. Esse computador começou a existir, ele tem uma causa. Algo causou a existência dele. Ele não começou a existir a partir do zero. Entendeu? Então, assim, apesar de pessoas bêbadas dizerem, né, que onde elas estão dirigindo, que o poste apareceu ali, ela diz pro policial, né, o poste apareceu ali a partir do nada, mas o policial sabe que não é verdade, né? Tipo, coisas que começam a existir, coisas que vieram a existir, elas têm uma causa para existir, sabe? Todos nós concordamos com isso. Essa sua camisa, Victor, ela passou a existir em algum momento e ela tem uma causa. É irracional acreditar, não, isso aqui veio, simplesmente apareceu, simplesmente não aparece. A maioria dos filósofos... Com causa, Bruno, entenda-se que alguém precisou intencionalmente fazê-la, né? Fabricá-la, tomando a minha camisa como referência. É isso que se diz com causa, né? O que se entende por causa. Que alguém lá, uma costureira, né? Comprou a malha e tudo mais. Nesse sentido se conduz o argumento. Ou então, o contrário, também pode ser não intencionalmente, Victor. Por exemplo, um vulcão, sim, ele, quando dá a erupção, mas tem uma causa para aquela erupção. E é tanto que a própria ciência, que é algo que a gente valoriza e que é algo importante mesmo a ser valorizado, a própria ciência, ela trabalha a partir das causas dos efeitos que ela observa. Então, se tem uma erupção, ela não vai dizer, surgiu a partir do nada. Não, ela vai estudar as causas daquela erupção. Se começa a chover, ela não diz, é a partir do nada. Ela vai estudar as causas da chuva. E assim vai. Então, tudo que começa a existir no universo, no universo tem uma causa. O segundo ponto o universo começou a existir. E aí é que tá. As nossas teorias cosmológicas da existência do universo, Victor, elas são muito mais propensas a, digamos assim, apontar que o universo começou a existir. Então, se você pegar aquele físico brasileiro, Marcelo Gleiser, que ele fez uma vez uma série no Fantástico chamada Poeira nas Estrelas, lá na série ele diz claramente. Ele tem um livro também dessa série Poeira das Estrelas, lá no capítulo 6 do livro, ele diz, olha, as teorias cosmológicas hoje dizem que o universo começou a existir. Ele tem um outro livro chamado Dança do Universo, que ele diz claramente no seu capítulo 1 e depois no capítulo 9, 10, olha, o universo começou a existir. Em algum momento, o universo começou a existir. Isso é um consenso, Bruno, na academia? Se não um consenso é a maioria, porque qual seria a objeção para esse segundo tópico? É dizer que o universo é infinito, né? Isso que não tem começo, não tem fim. E se isso fosse uma verdade, esse segundo tópico, então, do argumento cosmológico, ele deixaria de fazer sentido, né? E desmontaria todo o argumento. Mas como é na academia essa questão do universo, né? Da existência do universo? Se teve um início? O consenso hoje, Victor, é que o universo teve um início, né? A maioria dos... É claro que tem vários cosmólogos, porque, assim, nunca existe uma crença na academia que 100% das pessoas aderem àquela crença, né? Mas existe um consenso feito com bases muito bem estabelecidas. E o consenso feito com base muito bem estabelecida hoje é que o universo começou a existir, né? E você tem várias linhas de evidências para isso. Foi até bom você fazer essa pergunta, Victor. Por exemplo, aqui no Deus e a Nova Física, o Paul Davies, por exemplo, ele vai dar um argumento que é muito interessante, né? Por que a gente acredita, a maioria dos cosmólogos, o Paul Davies vai dizer, por que a gente acredita que o universo começou a existir? Eu posso ler o trechinho, Victor? Fica à vontade. É muito interessante.
O universo tem uma reserva limitada de energia. O que significa isso? Significa que a energia do universo ela passa de energia utilizável para energia não utilizável. Só para ter uma ideia, Victor, por exemplo, se eu boto água para... eu encho a banheira de Ana Sofia com água quente. Se eu for lá daqui a meia hora, a água vai estar morninha. Se eu for lá de tarde, a água vai estar já fria. Porque a energia do universo ela tem essa característica de passar de algo que é utilizável para não utilizável. É como se ela fosse, entre aspas, se esgotando, se exaurindo, sabe? O Paul Davies faz essa descrição aqui sobre esse conceito de que os físicos chamam de entropia, de desordem. Aí ele diz o seguinte, ele vai mostrar que o universo ele tem uma reserva limitada. A gente vê isso lá no ensino médio, né? Segundo a lei de Lavoisier, que diz no universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o universo não está criando energia, digamos assim. Ele passa a energia de um estado para outro. É isso que o universo faz. O Paul Davies explica tudo isso aqui. Aí, a citação é que é interessante, Victor. Ele diz o seguinte: se o universo tem uma reserva limitada de ordem e está mudando irreversivelmente para a desordem até atingir um equilíbrio termodinâmico, então há duas inferências muito importantes que podemos tirar imediatamente. A primeira é que o universo há de um dia morrer. A segunda é de que o universo não pode ter existido sempre, pois de outro modo já teria atingido seu estado de equilíbrio terminal. Conclusão: o universo nem sempre existiu. Ele tem um começo. Então, se a gente tem uma quantidade limitada de energia no universo, está dizendo Paul Davies, e se essa energia está passando de utilizável para não utilizável, que nem a banheira, eu encho de água quente e ela passa para água morna, para água fria, até chegar ali no equilíbrio termodinâmico. Então, qual é a conclusão? Primeiro, a energia do universo utilizável, etc., vai se esgotar. Essa foi a primeira conclusão que o Paul Davies tirou. Uma segunda conclusão, se essa energia está se esgotando, então essa energia não existe desde sempre, porque se existisse desde sempre, já era para ter se esgotado. O fato dessa energia ainda não ter se esgotado significa que ela começou a existir. Ela não existe desde sempre. Então, essa, por exemplo, é uma razão. A expansão do universo é outra razão. Então, tem esse livro aqui maravilhoso de um físico e jornalista científico, o Simon Sain, que fala sobre o Big Bang e que mostra várias evidências com relação ao Big Bang, por exemplo, da expansão do universo, como é que os próprios físicos, Victor, eles têm uma resistência ferrenha no começo do século XX a aceitar as conclusões do Big Bang. Por quê? Porque o Big Bang implica que o universo teve um início. E para o ateísmo, e você tinha até uma parte dos físicos ali ateus, eles não se sentiam confortáveis com o universo que teve um início. Sabe? Einstein teve que inventar uma constante lá para dizer, essa constante aqui mostra que o universo ele existiu desde sempre. E o pessoal, quando foi reformular os cálculos dele, diz, não, isso aqui foi uma coisa que ele inventou para tentar salvar a eternidade, entre aspas, do universo. Mas essa é a implicação. O universo teve um início. Então, esse é o estado atual da arte, Victor. E você tem vários cosmólogos também que eles apontam uma coisa interessante. Olha, ainda que o modelo do Big Bang não seja um modelo, digamos assim, ele venha no futuro a ser substituído, mas a ideia de que o universo teve um início, essa ideia dificilmente a gente vai conseguir, digamos assim, refutar ela, porque os dados em favor dela são tão fortes que dificilmente é algo que sai, digamos assim, do radar dos físicos. Ok. Então, Bruno, nós já conversamos aqui, né? Você já expôs dois argumentos. Me corrija se eu estiver errado aqui. O primeiro deles é o design, né? O design inteligente, ajuste fino do universo, né? / ajuste fino do universo.
O segundo deles é o argumento cosmológico, né? Que a gente passeia aí por essa questão do início do universo, que o universo teve uma causa, e se ele teve uma causa, né, a gente chega inevitavelmente à ideia de que houve um causador. Existe algum outro argumento, Bruno, que você julga extremamente relevante, que você tenha afinidade, ou que você nutra algum afeto, alguma simpatia por ele, porque você fez a sua tese doutoral nessa área, nesse segmento? Uhum. Nós induzimos que você é um teísta, correto? Aham, Você sim. acredita nisso. Então coloca aí dentro da gente mais alguns argumentos que você julga pertinentes, que é interessante o pessoal que está nos assistindo tomar conhecimento também. Eu vou comentar assim vários, no conjunto, até o meu que eu mesmo estou formulando, e vou falar brevemente sobre eles. Tem o chamado argumento moral. Inclusive, Victor, se o pessoal quiser, tem uma tese de doutorado. Se eles jogarem assim, ó, argumento moral, Rodrigo Silveira, eles acham que tem uma tese de doutorado que saiu ano passado na Universidade de Brasília, UNB. Olha mesmo, não é qualquer coisa que a gente está falando. A gente está falando de por exemplo, aqui no Brasil, de um dos nossos centros de excelência, sabe? A Universidade de Brasília. E lá no programa de pós-graduação tem uma tese de doutorado maravilhosa sobre o argumento moral, né? E aí, qual é mais ou menos a ideia do argumento moral? É que, basicamente, Deus é a melhor explicação do porquê existem valores e deveres morais objetivos. Então, o que é um valor e um dever moral objetivo? São aquelas coisas que a gente considera com valor ou sem valor, ou então certo ou errado, e que é objetivo, ou seja, independe da opinião humana. Então, por exemplo, estuprar é errado, e isso independe da opinião humana. Ah, mas, Bruno, mas aquela cultura acha que é certo. Não, eles estão errados. Matar judeu é errado, independente da opinião humana. Ah, Bruno, mas os nazistas achavam que era certo. É verdade que eles achavam que era certo, mas eles estavam objetivamente errados. Assim como 1 mais 1 é objetivamente igual a 2, matar judeu é objetivamente errado. Entendeu? E isso independente da opinião humana. E aí é que tá, Victor. E todos nós temos essa intuição. Torturar uma criança por diversão é errado. Violência sexual é algo terrível, etc. Existem várias formas de racismo, opressão, que todos nós condenamos corretamente, de abusos, etc. Essas coisas são objetivamente erradas. Não é simplesmente a opinião dos seres humanos. Aí é que tá. Qual a melhor explicação para essas coisas serem objetivamente erradas? E esse é o ponto, Victor. A existência de Deus fornece um fundamento moral muito significativo. Porque Deus é o padrão do porquê é certo ou não determinadas ações, determinados comportamentos. Mas o problema, Victor, é que se Deus não existe, então o certo e o errado, ele não é objetivamente certo ou errado. Ele é subjetivamente uma questão da opinião humana. Então, a evolução, a seleção natural, por meio da evolução biológica, nos moldou. Se os naturalistas, os ateus estiverem certos, não tem um Deus supervisionando, ela nos moldou para a gente acreditar que determinadas coisas são certas, determinadas coisas são erradas. Mas perceba, Victor, não existe um padrão objetivo do certo e do errado. Foi a evolução que nos moldou desse jeito. E, além disso, se uma cultura humana acredita que X é certo e outra cultura humana acredita que Y é certo, qual cultura está certa se a gente não tem um padrão para comparar as duas? Se a gente não tem uma base para dizer, olha, Bruno, essa cultura está certa, essa daqui está errada. A gente precisa de um padrão que esteja além dos seres humanos. E esse padrão a gente consegue fundamentar na existência de Deus. Mas se Deus não existe, não tem onde fundamentar esse padrão. Isso não é somente algo que, digamos assim, Bruno, isso é conversa de crente. Não. Você tem filósofos muito respeitáveis, ateus, como Jean-Paul Sartre, como John Mack, que é talvez o maior filósofo ateu do século XX. Digamos assim, o que melhor tem uns argumentos, etc. Ele tem um livro chamado Inventando Certo e Errado, uma tradução, publicado pela Oxford University Press, que ele vai dizer, se não existe realmente um Deus para fundamentar os valores morais, então
os valores morais, no final das contas, eles são um atributo humano, uma invenção humana. O John Mack dizia isso, o Sartre dizia isso, vários filósofos ateus você tem defendendo essa ideia. Você tem, Victor, a objetividade da matemática, também é um bom argumento em favor da existência de Deus. Por exemplo, se a gente pegar a matemática, ela tem padrões muito objetivos. A multiplicação, a divisão, a soma, né? Se um indivíduo soma 5 mais 4 e ele chega ao resultado, sei lá, 12, a gente vai dizer claramente, não, ele errou. Ele errou claramente. Né? Isso acontece com a gente. Se a gente está contando numa bandeja de ovos, Vitor, de um lado a gente conta 4 ovos, do outro lado a gente conta 6 ovos, e no final das contas, na contagem da gente, eita, deu 9 ovos, a gente vai dizer, não, 9 não, tem alguma coisa errada. Mesmo a gente contando, mas a gente entende que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a matemática, ela é objetiva de tal forma que não depende das coisas da natureza, não depende do mundo natural. Não também é uma propriedade da nossa mente, Victor, porque senão a matemática para você seria uma coisa, para mim seria outra. Então perceba, não é uma coisa que a gente pode derivar do número natural, é tanto que existem várias coisas, vários conjuntos matemáticos, várias coisas da matemática que os matemáticos estudam e que, como o infinito, etc., eles não derivaram do mundo natural e não é uma propriedade da nossa mente. Mas aí é que tá. Se eles não tiraram isso do mundo natural, e se isso não é uma invenção da nossa mente, de onde nada isso veio? A melhor explicação para isso é que existe um Deus onde a gente pode fundamentar essa objetividade. O argumento que eu formulo, Victor, é o argumento com relação à confiabilidade do nosso raciocínio, confiabilidade das nossas faculdades cognitivas. É o que a gente chama na filosofia de argumento da razão. Existem vários tipos de argumento da razão, sabe? E basicamente o argumento é no seguinte sentido, Victor. Se não existir alguém, se não existir uma inteligência suprema que guiou as nossas faculdades cognitivas, então o problema é que ela não é confiável. Não tem como a gente confiar nela, né? Exercício científico, inclusive, seria temerário, né? Qualquer coisa que diz respeito à razão, à racionalidade. E essa é a segunda premissa do meu argumento, Victor. A primeira premissa é, se Deus não existe, as nossas faculdades cognitivas não são confiáveis. E por que elas não são confiáveis? Porque para um aparato cognitivo ser confiável, ela precisa de uma inteligência suprema por trás, ajustando ela, ajeitando ela, Victor. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo que um filósofo, Richard Taylor, deu, que eu gosto muito. Você mora em Campinas, né, Victor? Isso. Sabia dessa pergunta, mas foi só retórica. Vamos supor que a gente está chegando ali em Campina, aí tem uma série de pedras formando a palavra bem-vindo a Campina Grande, formando essa frase. Aí é que tá, Victor. Aquelas pedras podem ter ido parar ali de 2 modos. O primeiro modo, uma inteligência colocou ela ali. Uma inteligência que conhece de semântica, que conhece de linguagem, etc., colocou. Bem-vindo a Campina Da Grande. prefeitura. Uma segunda é que aquelas pedras podem ter parado ali por acaso. Ao longo de milhões de anos, sei lá, você tem realmente fenômenos da natureza que são complexos, que deixam a gente encantados e que eles não foram intencionalmente projetados, né? Digamos assim, as raízes de uma árvore, a gente pode falar, como é que se dá digamos assim, digamos assim, o sistema digestivo, essas coisas assim, eles funcionam de modo natural. Então, aí é que tá, Victor. A gente poderia trazer o Bem-vindo a Campina Grande como uma inteligência colocando ali, ou como se tivesse formado de modo natural. Mas se a gente quiser, Victor, e esse é o ponto do argumento que eu formulo, se a gente quiser
ser, confiar que aquele bem-vindo a Campina Grande, se a gente quiser ser coerente e dizer, rapaz, a gente está chegando a Campina Grande realmente, a gente tem que acreditar que uma inteligência colocou aquilo ali. Foi uma inteligência que formou essa frase. Porque, Victor, seria irracional eu acreditar que o Bem-vindo em Campina Grande se formou de modo não intencional e acreditar que a mensagem que forma ali é confiável. Então, vamos supor, Victor, que eu faça uma escavação, por exemplo, e ache assim, aqui morreu fulano de tal. Eu poderia ter duas hipóteses. Aqueles riscos ali foram formados de modo natural, com as correntezas, etc. Ou então a inteligência foi lá e colocou. O meu argumento não é dizer, é mais plausível acreditar que se formou por inteligência. Não é isso. É que se a gente quiser confiar na informação que vem daquela frase, a gente precisa acreditar que uma inteligência colocou ela ali. E da mesma forma, Victor, se a gente quiser confiar nas nossas capacidades cognitivas, a gente tem que acreditar que uma inteligência formulou ela. Porque senão a gente seria, digamos assim, incoerente. Ok. Brunão, eu separei aqui uma pergunta referente a uma coisa que eventualmente nos alcança, né? Seja através das redes sociais, Twitter, Facebook, principalmente da parte de ateus, né? Que são militantes, né? Porque existem grupos de ateus, né? Tem ateus que usufruem do seu ateísmo, à sua forma, e existem ateus que são militantes e trabalham no sentido do convencimento de outras pessoas. Eu queria perguntar a você, Bruno, o que eles usualmente perguntam. Bruno, o que separa, então, diante de todos esses argumentos que você já apresentou aqui, o que separa a crença em Deus, como essa força suprema, né, como sendo um ser superior, criador, que seja, da crença em personagens que são reconhecidamente fictícios e que fazem parte da nossa cultura, como Papai Noel, bicho-papão, dragões, né, que são recursos da mitologia que a gente usa, que a gente consome, mas que a gente sabe que não existe, né? Não é fruto de discussão em comunidades, por exemplo, se existem dragões na Irlanda do Norte. Então, como é que a gente faz essa separação? Como é possível crer em Deus e por que não seria, crendo em Deus, razoável crer nesses outros personagens, nesses personagens mitológicos que fazem parte da nossa cultura? Ô, Victor, várias vezes eu escuto isso e até, como você disse mesmo, os ateus fomentam esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tem um ateu, Bertrand Russell, que ele disse, a gente não acredita, por exemplo, que existe um bule de chá circundando o Sol. Mas se esse bule de chá fosse ensinado em livros antigos, se a gente ensinasse isso para as crianças, a gente ia ter essa crença como respeitável. Porque ele supõe, Victor, que a crença em Deus é como se fosse uma doutrinação, uma invenção. Como se fosse algo que a gente inculca na mente das crianças. O Richard Dawkins vive dizendo isso. Assim como não é racional acreditar no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, etc., não é racional também acreditar em Deus. Né? Mas existe uma série de diferenças entre essas crenças inventadas e a crença em Deus. Entendeu? Por exemplo, Victor, a crença em Deus é uma crença que é, digamos assim, uma operação natural das nossas faculdades cognitivas, como eu falei. Tipo, a gente tem essa predisposição de acreditar que existe um ser sobrenatural, todo-poderoso, etc. Sabe? A crença nesse Papai Noel, nessas coisas, não. Se você pegar um grupo de humanos, Victor, e isolar eles, como vários ali em Papua Nova Guiné, se você pegar esse grupo de humanos e você perguntar, vocês acreditam em fada, coelhinho da Páscoa, etc., eles vão dizer não, mas se você perguntar se eles acreditam em Deus, eles acreditam em uma divindade. Então, primeiro, a crença em Deus, existe essa predisposição. Segundo, como a gente falou, Victor, a crença em Deus, existem razões para a gente acreditar que Deus existe, sabe? Então, é bem diferente. A gente não tem razões para acreditar que o Papai Noel existe, que o Coelhinho da Páscoa, que a fada, que o bule de chá existe, o bule de chá de Bertrand Russell, que o monstro do espaguete voador, que é outro
personagens que inventaram na internet, a gente não tem razões para acreditar que esses personagens existem. Mas com relação à crença em Deus, a gente tem ótimos argumentos para acreditar que Deus existe. E o contrário também, Victor. A gente não tem razões para pensar que Deus não existe. Pelo contrário, as razões foram corretamente respondidas. Até aqui, ao longo das semanas, outras pessoas vão falar sobre o argumento do mal, etc, etc. Mas, Victor, a gente tem razões para pensar que essas outras coisas não existem. E razões definitivas. Para pensar que o Coelhinho da Páscoa não existe, que o Papai Noel não existe. Então, veja, com relação à crença em Deus, a gente tem razões positivas para pensar que Deus existe. E a gente não tem razões definitivas para pensar, olha, Deus não existe. Mas com relação a esses personagens da ficção, a gente nem tem razões para pensar que eles existem. E também a gente tem razões muito boas para pensar que eles não existem. Então isso aí já coloca uma diferença assim significativa entre esses dois grupos de crença, sabe? Então, geralmente os filósofos não levam a crença em Deus como esse é um tipo, digamos assim, de crença que tem na internet, entendeu? Mas os filósofos não levam geralmente a crença em Deus como uma crença, digamos assim, desse tipo, entendeu? Como uma crença de que olha, a crença em Deus é a mesma desses tipos de ficção aí. Porque a crença em Deus não é a mesma desses tipos de ficção. Ok, Bruno. Foi importante você falar que teremos outras noites. É uma pena que a gente não pode, né? Acho que para a gente discutir satisfatoriamente os argumentos, eu acho que nem noites seriam suficientes. A gente teria que ter tipo um doutorado como o Bruno, né? Para fazer um estudo profundo e satisfatório. Creio que Bruno... Nem Bruno está satisfeito com o tanto de informações que ele tem até então. Mas, Bruno mencionou, nós teremos outros encontros, né? Por exemplo, sobre o problema do mal, por exemplo, sobre fé e ciência, e nesses encontros a gente vai se ater também a esses tópicos. Bruno, a pessoal da produção aqui separou uma perguntinha que foi feita no chat, certo? Eu vou fazer a leitura dessa pergunta, né? Para a gente se conduzir já para o fim da nossa entrevista. Infelizmente, falando agora sobre comentários sobre perguntas estritamente, Felipe falou isso aqui no comecinho, mas vale a pena repetir. Infelizmente, a gente não pode também colocar aqui diante de Bruno, na conjuntura da programação, todas as perguntas. Mas não se preocupem, certo? O professor Bruno é um cara extremamente acessível, embora seja um cara também extremamente atarefado. Nós vamos encaminhar essas perguntas feitas no chat do professor Bruno, certo? Vamos colocá-los colocá-los em contato com ele, certo? Para que eventualmente, né, ele possa então estar respondendo essas questões, lhe recomendando literatura sobre a temática e tudo mais, né? Eu nem combinei isso com ele antes, mas estou pressupondo que ele topa fazer isso, né? Vou. Certo? E também tem um livro aqui para indicar no final. Show de bola. Vamos já para eles. Professor, a pergunta foi a seguinte. Digamos que os seres humanos vieram da evolução, certo? E de maneira geral, para sobreviver, precisaríamos entrar em comunidade na forma de que o certo seria sobreviver em conjunto. Digamos que os seres humanos vieram, então, da evolução. Eles aqui. Certo. E de maneira geral, para sobreviver, precisaríamos entrar em comunidade na forma de que o certo seria sobreviver em conjunto. Acredito que posso generalizar muita coisa, mas e se a forma de certo e errado fosse dessa forma? Eu acho que ele está fazendo uma referência ao argumento moral que a gente discutiu. Isso. E também tem uma parte, porque tu pulou uma parte do argumento dele, Victor, que diz assim, logo, se é para sobreviver em conjunto, o Vanberto, né? Logo, não seria certo matar o outro. O Vanberto. Logo, não seria lógico prejudicar os companheiros, pois eles fazem parte da mesma espécie. Porque esse acredito seria, que pode então, generalizar muita coisa. Mas e se a forma de certo e errado fosse dessa forma? Então, essa é uma pergunta contra-argumento, assim. né? Seria um contra-argumento ao argumento moral que você apresentou aqui pra gente. Isso. Tipo, o que o Vanberto quer dizer mais ou menos é o seguinte, a evolução não pode dar conta dessa objetividade da moral, porque se a gente tem como, sabe, o que é objetivo? O objetivo é aquilo que não prejudica o outro para que a gente possa evoluir e desenvolver em comunidade. Esse é o ponto, né? Porque assim a gente consegue sobreviver em conjunto, para usar as palavras do Vanberto. Mas o problema com essa linha de pensamento é o seguinte, é que ela torna a moral, digamos assim, ela torna os valores e deveres morais
contingentes no seguinte sentido, e eu vou explicar o que é contingente. Elas tornam os valores e os deveres morais como, digamos assim, eles servem para a gente sobreviver. Então, eles não têm valor em si mesmo, por isso que eles são contingentes. Eles servem para sobreviver. Mas o problema disso, Victor, é que a depender do valor moral, a depender da ação, a depender do comportamento, que pode ser usado ou não para sobreviver. Se aquilo leva a gente para sobreviver, então a gente pode atribuir como certo. Então, por exemplo, Victor, vamos supor, tá, que a violência sexual levasse a nossa espécie a sobreviver. Mas mesmo que ela levasse à sobrevivência, isso não seria certo. Vamos supor que algum mal moral, Victor, levasse a gente a sobreviver. Mesmo que levasse a gente a sobreviver, não seria certo. Então, a teoria da evolução, por exemplo, ela descreve, por exemplo, um monte de contingências que aconteceram com relação nas descrições lá deles, com relação à espécie humana, sabe? Que tiveram que para ajudar o ser humano a sobreviver, né? Por exemplo, grupamentos humanos que eliminaram outros, de outros sem ser o Homo sapiens, etc. A teoria da evolução descreve essas coisas. Então, para sobreviver ali num período da pós-era do gelo, os seres humanos, os Homo sapiens eliminaram os neandertais, etc. Isso beneficiou a espécie do Homo sapiens. Mas perceba, Victor, se a moral é objetiva, se existe uma objetividade aí, digamos assim, o extermínio de uma espécie é errado, mesmo que ajude a sobreviver. Então, por isso que a evolução não consegue dar conta. Porque se o objetivo for sobreviver em conjunto, a gente poderia colocar aqui coisas que... quer dizer que se essa abominação moral ajudar a gente a sobreviver, ela passaria a ser certa? E todos nós reconhecemos, Victor, que não passaria a ser certa. Entendeu? A gente pode pensar em vários casos aqui, onde a sobrevivência da gente enquanto espécie depende de uma coisa terrível, e ainda assim não era certo fazer aquela coisa terrível. Ok, Bruno. Bruno, Inácio Wagner fez uma pergunta muito pertinente aqui. Ele diz o seguinte: partindo do pressuposto de que o universo foi criado por um ser inteligente, que argumento tem-se de que esse ser inteligente é o mesmo que a Bíblia se refere? Essa pergunta quem vai responder sou eu, Bruno. Tá. É o tema de amanhã, Inácio. Nós já antecipamos aqui, né, para vocês, colocamos lá adiante os episódios, e eu estou falando aqui já para captar a sua atenção e para tê-lo conosco aqui. Professor Bruno já quer comentar alguma coisa a respeito ou quer deixar tudo para amanhã? Sei lá. Tem uma coisa aí que o Inácio fala que é interessante, assim, porque geralmente quando você dá um argumento desse em favor da existência de Deus, aí a pessoa diz, mas e quem disse que esse é o Deus da Bíblia? Que Deus, e quem disse que esse Deus nasceu de uma virgem? E quem disse que esse Deus ressuscitou, encarnou, etc. Mas o ponto é que os vários argumentos, Victor, eles apontam para a existência de uma divindade. Por exemplo, o argumento moral aponta para a existência de uma divindade extremamente boa. O argumento cosmológico aponta para a existência de uma divindade que trouxe o universo à existência. O argumento da sintonia fina aponta para a existência de uma divindade extremamente poderosa, extremamente inteligente e pessoal. Então, os vários argumentos apontam para características de Deus que, quando a gente olha, eles, digamos assim, estão em harmonia com o Deus da Bíblia, sabe? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que, assim, quando a gente dá um argumento cosmológico, isso não é um argumento definitivo que já mostra que aquele Deus é o Deus da Bíblia, etc. Mas, assim, ele mostra que existe um ser que está por trás da criação do universo. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis e vê, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente vê que há uma harmonia entre essas duas coisas. Entendeu? E se a gente for pegando outros argumentos, a gente vai vendo que a gente é como se a gente fosse construindo um castelo. Você não constrói um castelo com um tijolo, você precisa de uma quantidade considerável de tijolos. Entendeu? Então, os vários argumentos mostram que existe uma sintonia com o argumento do Deus da Bíblia.
entendeu? Em literatura ateísta, no Facebook, no YouTube, eu já vi várias vezes, Victor, a mesma coisa, entendeu? Primeiro, esse argumento não mostra que é o Deus da Bíblia. O objetivo desse argumento é mostrar que existe um Criador. Para eu mostrar que é o Deus da Bíblia, eu preciso de outros argumentos. Ok. Muito obrigado por sua pergunta, Inácio. Foi extremamente pertinente, extremamente relevante. Não é à toa que será discutida exaustivamente amanhã. Desculpa, terça, dia 10, tá bom? Finalzinho eu reafirmo essa datinha aí para ninguém se confundir. Mas será não só esse tópico, mas também vamos falar, né, professor Bruno, sobre a pluralidade de religiões, né, sobre mitologias, né, e essa diversidade que, partindo do pressuposto de que existe um Criador, se aparece uma gama de opções à nossa dianteira, né? Então, extremamente pertinente a gente fazer esse estudo também, e será o nosso estudo da terça-feira à noite, a partir de 19h30, dia 10. Tá bem? Professor Bruno, nos conduzindo para o fim, eu gostaria de fazer uma pergunta e, para a resposta dessa pergunta, eu gostaria que você deixasse o título de doutor um pouquinho de lado, abrisse seu coração e falasse com o pessoal que está nos assistindo. Eu vou simplesmente refazer a pergunta que é tema, que é chave da discussão que nós tivemos aqui nesta noite. Bruno, afinal, Deus existe? Eu digo que sim. Eu digo não. Existe, Victor. E eu acho que a gente tem tantas boas razões para pensar que Deus existe, quanto a gente, tipo, não somente a gente tem razões para pensar, mas eu acho que uma coisa também importante para falar é que é muito desejável que Deus exista. Tipo, o coração humano deveria ansiar por existir uma pessoa como Deus. Porque se Deus não existe valores morais objetivos. Se Deus não existe, a gente tem um problema, que nem os filósofos existencialistas falaram. Qual o sentido da vida? Qual o propósito? A vida se acaba na morte e pronto. O mundo é esse conjunto de injustiça, sofrimento e isso. Então, assim, se Deus existe, Deus é uma resposta para os maiores dilemas humanos. E as boas novas é que sim, Deus existe. Né? Quando eu entrei na universidade, Victor, em 2007, essa era uma questão que me bombardeava demais. Porque na época que eu entrei, entrou os neo-ateus. Era uma época dos neo-ateus. Eles estavam em alta. Os neo-ateus eram um grupo de filósofos ateus que argumentaram contra a existência de Deus. Não somente isso, que tentavam mostrar que a religião é irracional, violenta, etc, etc, etc. E, Victor, engraçado as coisas, né? Porque, na verdade, esses embates com relação à existência de Deus, etc., me levaram a fortalecer a minha crença. Sabe? Porque aí eu fui atrás de razões, aí eu fui atrás de pensar, aí eu fui atrás de ver, peraí, a crença em Deus realmente é importante? Será que eu posso viver minha vida assim, tanto faz se Deus existe ou não? Porque, assim, com toda sinceridade, para mim, de um ponto de vista teórico, sei lá, eles pegam e acharam o bóson de Higgs um dia desse, a partícula de Deus. E aí os físicos discutiam, né? Será que essa partícula existe? Será que não? Mas aí, de um ponto de vista teórico, Victor, tanto faz se essa partícula existir ou não. Não mudaria muita coisa na minha existência, não. Agora, com relação à existência de Deus, não tanto faz, não. Existe uma diferença significativa se Deus existe ou não. Por isso que essa é a pergunta que a gente deveria vasculhar, cascavear. Essa é a pergunta que todo ser humano deveria fazer, sabe? Existe tal pessoa como Deus ou não? Porque se ele existe, existem implicações significativas para nós. Porque é a coisa mais importante. Se ele existe, ele é a coisa mais importante da existência. Se ele não existe, então é a maior invenção da mente humana. E a gente está perdendo nosso tempo, por exemplo. Então, saber se Deus existe ou não é a pergunta mais fundamental de todas. Então, por isso que eu acho que esse apelo da gente procurar razões, etc., eu acho que é muito importante para todos nós. Ok, professor. Professor Bruno, existem outras perguntas que foram feitas no chat, todas extremamente pertinentes. O nosso público
é um público muito inteligente, se mostraram muito inteligentes e muito capazes de estarem participando dessa nossa reunião. E a gente só tem que se alegrar disso, mas infelizmente, por conta da conjuntura da programação, do tempo, essas perguntas não serão postas no ar, mas como eu disse a vocês, serão encaminhadas, certo, ao professor Bruno com fins de resposta. Para nos conduzir para o final, professor Bruno, eu queria, que foi uma das perguntas, inclusive, alguém perguntou no chat se a gente ia disponibilizar algum material com essas indicações. Eu queria que, por gentileza, você fizesse recomendações literárias, né, e respondendo em nome da equipe, sim, a gente vai pegar essas recomendações, vai catalogá-las todas, né, colocá-las numa mensagem e vamos lançar lá no nosso grupo, tá bom? Que é o grupo do evento no qual vocês receberam o link para acesso desta noite. Então, professor Bruno, fique à vontade para fazer recomendações literárias que você julga pertinentes sobre esse tópico. Um primeiro, que é um livro que eu acho muito interessante, é esse livro aqui do Dr. William Lane Craig, Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão, onde ele vai trabalhar com profundidade, de forma bem didática, vários desses argumentos que a gente viu aqui. Então, esse é um livro maravilhoso, Victor, do William Lane Craig. É um livro para estudar em grupo, para, sabe, o Dr. Craig vem, ele traz uma parte, por exemplo, que vem respondendo, tem o argumento, aí tem as objeções, aí tem as respostas às objeções, etc. O Dr. Craig, entre os filósofos, porque assim, quando um filósofo fica mais famoso, o pessoal tende a menosprezar, sabe? Na internet, eu já notei isso. Mas o William Lane Craig é um filósofo muito respeitado dentro da filosofia da religião. Ele é um grande filósofo. Eu já vi filósofos ateus, por exemplo, vou citar dois. O nome de um é o Kate Person, o nome do outro é o Kenton Smith. São dois dos maiores filósofos ateus que existem, eles fazendo muitos elogios ao Dr. William Lane Craig. E aí a gente tem, em língua portuguesa, a maravilha de ter essa obra didática dele traduzida, sabe? Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o livro do Plantinga, chamado Conhecimento e Crença Cristã, esse vermelhinho aqui. Esse livro aqui tem um argumento do porquê que a gente pode pensar que a crença em Deus é racional, por que ela tem o que ele chama de garantia ou aval, por que que a gente, por exemplo, a gente pode dizer, eu sei que Deus existe. Por que alguém pode dizer, eu sei que Deus existe, e não simplesmente como se a crença em Deus fosse uma aposta? Peraí, você não sabe que Deus existe, você simplesmente crê. Mas Plantinga diz que o crente pode dizer, não é simplesmente crer. Ele pode ir um passo além. Por que ele pode ir um passo além? A resposta está nesse livro aqui, Victor. O Conhecimento e Crença Cristã, do Dr. Alvin Plantinga, é uma obra acessível a uma outra obra maior dele. E tem esse livro do professor de Oxford, Richard Swinburne, chamado Deus Existe. O Swinburne já esteve aqui na Paraíba em 2015. Em João Pessoa, aqui no Hotel Tambaú, ele deu uma palestra, né, no dia do meu casamento, inclusive, em 2015, pela manhã. Aí eu fiquei, tá danado, eu vou casar, eu vou para a palestra do Richard Swinburne, né? Aí Deus botou juízo e mandou eu ir casar, né? Não era para ter pedido pro Swinburne ter feito o casamento, né? Verdade. Teve uma vez que eu perdi essa oportunidade. Mas o Swinburne é um professor, durante muitos anos foi professor da Universidade de Oxford, hoje ele é aposentado, e esse aqui tem um resumo da formulação de um dos argumentos mais poderosos que já foram feitos em favor da existência de Deus. Em uma linguagem super clara, bem acessível, são livros, não são tão grossos, são livros relativamente assim, 200 páginas por aí, então não é uma coisa gigante, e são livros que eles tentam ser o mais didático possível. Então, essas 3 obras aí, Victor, eu indicaria fortemente aí para o pessoal que quer estudar, ler sobre a existência de Deus, etc. Num futuro eu pretendo escrever também, né? Deus abençoando, eu gostaria de escrever também uma obra sobre filosofia da religião, etc., para língua portuguesa. Show de bola. Ficaremos na torcida.
Ô, Victor, tem também um artigo chamado. Se você jogar na internet, você acha esse artigo. A gente manda pro pessoal lá no Neoateus. grupo também. Isso, neoateísmo e 5 argumentos em favor da existência de Deus. Se jogar, acha fácil esse artigo. Esse artigo também é maravilhoso, assim, para ver a questão dos argumentos em favor da existência de Deus. Ótimo. Excelente. Professor Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua mente e pela sua disponibilidade, né? É natural agradecer por isso, por ter devotado algumas horinhas aí do seu dia para estar aqui conosco. Agradeço em nome da equipe, agradeço também em nome do pessoal que está assistindo. Pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado também a você por ter nos acompanhado até aqui. Essa apresentação ficará salva, né? Essa discussão, esse vídeo, essa live ficará salva, disponível no YouTube para consulta. Se vocês acharem pertinente, compartilhar com familiares, com amigos, ou então assistir outra vez para pegar tudo direitinho ali do que foi falado pelo professor Bruno, estará disponível muito em breve, tá bem? As recomendações literárias, como eu já disse a vocês, nós vamos catalogá-las todas, não só essas últimas 3, mas também os que o professor Bruno, durante a apresentação, apresentou para vocês. Vamos colocar lá esse argumento que foi mencionado, nós vamos baixar e mandar para vocês também lá no grupo da WhatsApp, do WhatsApp. Tá bem assim? Então, é isso, pessoal. Outra vez agradeço. Dia 10, próxima terça-feira, estaremos aqui outra vez com o professor Bruno, agora conversando sobre pluralismo religioso, né? Ou se existe um Deus, qual deles, né? Vamos colocar o professor Bruno contra a parede e vamos tentar ver aí se ele tem respostas para essas objeções. Uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho desde já, que Deus abençoe vocês e até terça-feira, se assim Ele nos permitir. Tô ouvindo. Valeu.